O tema de hoje parece ser simples, aparentemente quase inofensivo, mas ele move silenciosamente quase todas as nossas escolhas. É a moralidade. Este é o título do trecho que leremos hoje, a moralidade. No livro de Bert Helling, Liberados Somos Concluídos. A moralidade é aquilo que aprendemos, é aquilo que tememos, é aquilo que repetimos, muitas vezes sem nem nós percebermos. Então nós vamos olhar para isso hoje, neste texto, que ele traz, entre linhas, ele vai mostrando o que de fato nos prende, que também diz respeito a um julgamento de certo e errado. E para nós compreendermos melhor, o convite é que a gente possa se abrir para esse algo diferente, esse algo novo. Senão nós vamos ficar no mesmo lugar. Então movimenta os seus ombros. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, abre um espaço dentro de você. Inspirando pelo nariz, tem algo que expande, abra um espaço. Expira pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alonga você. Se você ainda está na cama, se você está deitado, tenta ajeitar você de uma maneira que você fique numa postura mais ativa. Se você estiver sentado, ajeita o seu bumbum. Mantenha seus braços mais soltos. Inspira, expira. Tira os seus pensamentos, aquilo que você já tem como pré-informação. Porque a moralidade, ela é uma construção que temos dentro de nós. E para que você possa alcançar algo diferente nesse momento, nós estamos aqui para olharmos para algo, para abrir um espaço dentro de nós. E como eu coloquei, não é sobre certo e errado, é sobre o quanto nós nos afastamos de nós mesmos. A moralidade, ela se torna uma espécie de filtro dentro de nós. Então, inspira. Expira. Por que eu estou dizendo que a moralidade
ela é uma espécie de filtro. Porque a moralidade, ela vai dizer o que nós devemos ou não sentir. O que nós devemos ou não permitir. O que nós devemos ou não dizer ou esconder. Então, a moralidade, ela nos conduz para uma mentira. E se você considera que a verdade é que nos liberta, olha como que é contraditório. Se eu tenho um ensinamento dito como sendo a maior verdade, é a verdade que nos liberta, isso nós encontramos como um ensinamento até religioso. Quem aqui? Alguém aqui já escutou essa expressão? A verdade vos libertará. Então, a moralidade, ela não combina com a verdade. Porque a moralidade, ela filtra o que é possível ser verdade. Logo, nós jogamos um ensinamento ao vento. É como aquele ensinamento que a gente joga ao vento. Filhos é para o mundo. Não existe mentira maior do que essa. Os filhos são para o mundo, desde que eles me levem junto, né? Mais ou menos por aí. Criei filho para o mundo. Se ele fizer uma carretinha e me colocar no banco de trás. Vamos então para o texto. A moralidade. Quando falamos de moralidade, não raro somos acometidos facilmente por uma sensação de estreiteza e submissão, de obediência. É uma liberdade restrita. Relacionamos então a moralidade com mandamentos cumpridos, muitas vezes externamente impostos. Vivenciamos essa moralidade como exigência, assim como se estivéssemos rodeados por pessoas exigentes e isolados como indivíduos únicos entre eles. Não é de se admirar que essa moralidade pouco tenha de atraente para nós. Pode-se também vivenciar a moralidade de modo completamente diferente. Preste atenção nessa frase que ele coloca aqui. Moral é aquilo que corresponde aos costumes e que possibilita a convivência humana. Respira. Eu vou até repetir essa frase para vocês compreenderem qual é a profundidade desta explicação que Bert nos dá. Está muito longe de certo e errado. A moral é aquilo
que corresponde aos costumes e que possibilita a convivência humana. Vou dar um exemplo disso para vocês compreenderem qual é o grau de limitação que existe na moral. A minha criação, eu fui criada na fazenda e numa cidadezinha muito pequena, de 3.000 habitantes. Lá no interiorzinho de Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha, lá no leste de Minas. E lá naquele interior, onde não tem muita água, de desfrutarmos de água, né? Então não tem praia, não tem água limpa, né? A região das águas mais turvas. Então, para os meus pais e para muitos ali, não hoje, tá, gente? Lá naquela época, né? Já tô chegando nos meus 50 anos. Então, lá naquela época, para os meus pais, principalmente para o meu pai, meu avô, ir à praia era coisa de gente imoral, de gente à toa, que não tem nada para fazer. Quase como se fosse algo obsceno, porque na concepção deles eram pessoas que tiravam a roupa, que não tinham, quase que sem princípios morais, entendem? Imagina você falando isso para uma pessoa que mora, que nasceu no litoral. Pescadores, talvez, pessoas que nasceram ali, que andar de quase sem roupa é uma coisa normal. Então vocês percebem o contraste de situações, o contexto, o lugar onde você mora, de onde você vem. Então vocês percebem que o Helling, ele não está criticando nenhuma coisa nem outra. Ele só está dizendo que a moral, ela diz respeito a pertencimento, à cultura, ao local, e não a algo universal. Então, é sobre isso que ele está trazendo. Então, é algo que fica o quê? Dentro de uma comunidade, como ele diz, ó, dentro de uma comunidade, essa moralidade dá lugar, dá segurança a todos e os torna assim iguais. Essa moralidade, como postura, nada mais é do que amor ao ser humano, conforme uma expressão de Confúcio, né? Um grande filósofo. Alarga o coração e nos abre para o você, entre aspas, que ele coloca aqui. Integra-nos à comunidade dos seres humanos, pois considera todos como iguais, com dignidade igual, necessidades iguais, merecedores de igual atenção e direitos iguais. Por isso, sentimos-nos bem em meio a pessoas moralistas que têm o mesmo pensamento que nós. Ao lado delas, podemos nos afirmar. Como um outro ensinamento de Goethe, abre aspas, aqui sou humano, aqui posso sê-lo, fecha aspas.
Quem ama a si mesmo e aos outros dessa maneira, respeita a moral e a ordem, enquanto essas servem ao convívio e o facilitam. Logo, nesse sentido, imoral seria aquele que contraria os bons costumes. Mas os bons costumes de quem? Lá na minha cidadezinha, aconchegante, os bons costumes é você andar vestido. E os bons costumes de quem de repente mora numa região praiana, possa ser de repente você bater um belo papo quase sem roupa no pôr do sol ou no nascer do sol. Então o que está certo, o que está errado? Mas o pertencimento, ele é algo que está em nós, como uma necessidade humana, como ele coloca aqui. Então ele diz, ou seja, quem se eleva acima de outras pessoas, negando-lhes o reconhecimento de sua dignidade, de seu lugar, de suas necessidades e de seus direitos. A pessoa imoral se posiciona fora da comunidade com os demais e, em consequência, perde seu lugar e sua segurança. Talvez aqui possa citar mais um dito de Confúcio, mostrando que a verdadeira moralidade é modesta e humana. E ele cita mais um ensinamento de Confúcio, abre aspas. O nobre não exige perfeição de pessoa alguma. Fecha aspas. Tal moralidade é atenciosa, encoraja e suaviza. Respira novamente, agora profundo. Leva você para dentro de você. Quais são os ensinamentos que você aprendeu quais são os costumes que estão embutidos dentro de você e que talvez você nunca se deixou pensar que isso é um hábito da sua região ou da sua família dentro de um contexto muito pequeno. Por isso que eu disse que a moralidade é como se fosse um filtro que vai ditar o que você precisa sentir, o que você precisa perceber. E o que Bert Helling está trazendo aqui para nós é que é justamente neste lugar que começam os nossos conflitos. Porque tem uma partezinha dentro de nós que parece que não se assossega. Semana passada, eu sugeri que quem quisesse aprofundar no tema sobre a fidelidade, que você pudesse assistir aquele filme Happy Feet. Quem não assistiu ou quem não viu essa sugestão, eu sugeri
Então assistam, porque aqui esse filme novamente ele cabe. Mas também tem um livro de Newton Bonder que vale muito a pena. Depois eu vou deixar nos stories para vocês procurarem e você ler. Inclusive uma peça de teatro que está em cartaz em São Paulo. Há muitos anos que essa peça fica em cartaz, que chama-se A Alma Imoral, que é um livro de Newton Bonder, que vai falar sobre isso aqui. Que a moralidade, ela aprisiona e que você se perde de uma verdade que existe dentro de você. E que, estando limitado pela moral, você está prisioneiro dentro de você. E se você me pergunta agora, Ronivalda, mas como é que eu encontro isso no meu dia a dia? Porque eu não acredito que eu seja moralista. Talvez você acredita que não, mas talvez seja. Quer ver? Sabe quando você diz sim, querendo dizer não? Isso é uma parte sua que carrega uma moral. Sabe aquilo que você fala que é por educação? Mas você, na verdade, fala por educação porque você aprendeu da sua avó os bons costumes. Talvez sejam bons costumes da sua região ou da sua família. Então, quando você diz sim, querendo dizer não, é porque você carrega essa ideia da moralidade. Uma vez eu vi numa palestra uma pessoa contando que ela foi morar fora do Brasil, ela foi morar numa região da Europa, que eu não me recordo exatamente onde foi que ela disse, que ela ficou bem impactada porque ela foi fazer as vezes da boa vizinhança. Então ela fez um bolo para os seus vizinhos. E ela fez um bolo, né, cheio lá das especiarias dela e tal, e levou para o vizinho. E passou um pouquinho, a campainha dela toca, ela foi atender a porta. Eram os vizinhos devolvendo o bolo, porque eles não tinham gostado e que se ela tinha oferecido para eles, possivelmente é porque ela gostava daquele bolo, então eles estavam devolvendo. Eles experimentaram, tiraram um pedaço e eles não gostaram e devolveram. Então vamos pensar aqui, né? Não sei de onde que você está me ouvindo, né? Mas como um bom mineiro, isso poderia soar como uma ofensa. Poderia soar como algo do tipo, caramba, mas que povo mal educado. Então, quer ver outra maneira de você perceber se existe uma moralidade? Quando você sustenta algum tipo de relacionamento que talvez seja tóxico ou um relacionamento que está ruim, mas porque você aprendeu nos seus costumes, na sua família, que você precisa ficar e que é até o fim. Talvez a sua avó ou a sua bisavó ficou num relacionamento até o fim e romper seja algo muito difícil. Gente, nós estamos falando de contextos, por exemplo, até pouquíssimo tempo. Eu sou uma pessoa jovem. Estou, chegando nos 50, mas quem já 50 anos é pouquíssimo tempo.
eu me recordo que as mulheres que se divorciavam, elas não podiam se divorciar. Elas primeiro tinham que pedir o desquite, não era uma coisa assim? Né? E depois de anos, né? Só depois de acho que 2 anos, é que você poderia pedir o divórcio. E seriam as mulheres largadas, né? Ah, ela é largada. Então, assim, nós vamos encontrar muitas coisas que está embutido dentro de nós. Quando você carrega culpas que não são suas, que nós já falamos aqui, você aprendeu que é assim mesmo que o mundo funciona, e isso é um tipo de moralidade. Quando você cobra perfeição de você, é um tipo de moralidade. Como se falhar não fosse uma coisa humana. É algo moral. Não posso falhar. Só que falhar é algo humano. Aliás, nós precisamos falhar para você melhorar, para você... Sabe assim, aquele ditado que também não é levado em conta, que é seja a sua melhor versão? O que nós podemos entender aqui? Que a moralidade, ela gera rigidez. Toda rigidez no campo psíquico tem um impacto no corpo físico. Até rimou, mas registro isso aí. Toda moralidade gera rigidez. Rigidez onde? No seu psiquismo. São pensamentos rígidos. E pensamentos rígidos têm um impacto no seu corpo físico. Isso vai aparecer no seu corpo como sintomas. Aparece como tensão na sua mandíbula, bruxismo, sabe? Que você vai lá no dentista, põe placa, porque você fica assim, mordendo. E aí esse bruxismo faz com que você crie uma tensão no pescoço, que você não consegue fazer movimentos. Você não pode falar não. Então tensiona toda essa musculatura. E essa tensão, ela gera uma inflamação nas suas articulações, que se torna uma tendinite. E daí você começa a perceber que você tensionou, e para melhorar você contrai um pouco mais a sua musculatura, então você cria um aperto no peito, e esse aperto no peito gera angústia. E para melhorar a angústia, você come. E ao comer, você começa a perceber que você vai ficando ainda mais inflamado. E você vai gerando um esforço. Vocês estão percebendo que uma coisa... O que Nossa, Ronivaldo, mas era uma coisa tão inofensiva, né? Só uma moralzinha. Então vocês percebem que é um convite profundo. Que uma coisa vai gerando a outra e que isso é você desfazendo todo esse registro mental que você carrega. Ontem eu vi uma pessoa fazendo uma postagem assim: terapeuta, qual é a maior bobagem que você já ouviu sobre a sua profissão? Senti vontade de fazer um comentário. E o comentário foi assim: a maior bobagem que eu já ouvi sobre terapia, que terapia é só uma conversa. Terapia não é uma conversa. Conversa você tem com amigos, você vai tomar um chá com a amiga, aí você vai bater um papo.
Psicoterapia é tudo isso que eu falei aqui. É um olhar para esse bruxismo, é um desfazer de uma tensão. E essa tensão que cria um encurtamento vai puxar a sua lombar. Esse encurtamento da sua lombar vai fazer com que você crie uma tensão na região abdominal. Essa tensão abdominal vai fazer uma barriguinha mais estufada, que faz uma contração nessa região lombar, que talvez você vai começando a sentir dor. E você nem percebe por que uma simples caminhada para você é como se você carregasse pernas, que é como se fosse chumbo, né? Quem aqui não percebe que as pernas parece que é um chumbo, que você quase que você tem que pegar a perna para você fazer a passada? Nossa, eu sinto uma dor nas pernas. Também está ligada à moralidade. Então faça uma pergunta aí para você agora. O que é verdade para mim? Sinta no seu corpo o que é a verdade para mim. Respira. Vamos fazer um exercício para nós finalizarmos de uma maneira mais prática. Deixa eu deixar isso aqui. Volta a sua atenção para você. Vou até colocar um outro sonzinho aqui melhor. Para você buscar aí algo dentro de você, no seu corpo. Solta os seus braços, coloca os seus pés. Se você ainda está deitado, sente-se. Se você quer fazer o exercício, sente-se. Vai ser bom para você. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Pouse assim as suas mãos nas suas pernas. Ajeita o seu bumbum. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Fecha um pouco seus olhos. Inspire mais uma vez profundo. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Se você precisar, mexa um pouco os seus ombros, ajeita o seu bumbum. Traga na sua mente agora uma situação mais recente que você tentou ser bom, uma situação que você tentou corresponder ou agradar. Não decepcionar. Traga essa situação para você agora.
Talvez ontem você aceitou um convite para sair enquanto você precisava ter ido dormir, mas você aceitou porque você tem que. Talvez você saiu do trabalho, precisando ir para casa, tomar um banho, colocar as pernas para cima, mas você tem que passar na casa da sua mãe para ver se está tudo bem. Então você tem que fazer algo. Então traga essa situação para você agora. Não pense muito, é essa primeira situação que veio à sua mente nesse momento. É a primeira situação que vier. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Venha para o exercício, respira. Fecha seus olhos. Aproveite esse momento para você exercitar algo. Você vai trazer na sua mente uma situação mais recente que você precisou agradar, não decepcionar. E você não briga. É essa primeira situação que veio. Olhe para essa situação agora. Pergunta para o seu corpo, olhando para essa situação: onde pesa em mim? Perceba a reação do seu corpo. O seu ombro tensionou, a sua respiração encurtou. O seu estômago doeu. O que está acontecendo aí dentro de você? Como que o seu corpo está reagindo? Então você diz agora para o seu corpo: eu vejo o esforço que você faz para me proteger. Perceba se algo muda automaticamente no seu corpo agora. Talvez seja milimétrico. Talvez algo quase imperceptível, mas você percebe. Talvez um arrepio, talvez uma sensação leve de relaxamento, porque você está reconhecendo que o seu corpo é seu amigo. Ele só está tentando proteger você das loucuras que a sua mente impõe. Respira profundo mais uma vez. E você diz: eu posso escolher a verdade. Eu posso deixar o esforço e ser honesto comigo. Perceba como que o seu corpo reage. Respira mais profundo. Abra os seus olhos. Quem fez o exercício que percebeu algo de diferente e que queira compartilhar numa palavra, numa frase? Alguém aqui que fez o exercício teve alguma percepção de imediato? Talvez algo milimétrico. Eu também pensei numa situação que me aconteceu ontem
E a sensação que eu tive é que encolheu aqui. E quando eu falei, eu vejo o esforço que você faz para me proteger, me veio um arrepio, uma sensação assim de soltura gostosa. Alguém percebeu algo? Compartilhe aqui. Essa é a chave para liberdade. Quando você escuta o seu corpo, quando você percebe que você come mais do que você precisa, na verdade, porque você está exausto, tá? Quem tem compulsão, saiba que você está exausto. E a exaustão é porque o seu sistema nervoso autônomo simpático não desliga. E você está sendo conduzido talvez para uma doença que na verdade a raiz da sua doença está ligado a essa tal moralidade. Gente, pessoal que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês por aqui. Já estamos finalizando e o texto de hoje foi sobre a moralidade. Então peguem a live do início para você compreender o contexto, né, que estamos aqui falando e chegamos nessa meditação. Compartilhe a live com outras pessoas. E se você teve um resultado interessante, algo tão mínimo e você já observou algo, então você percebe o quão importante é você ter consciência corporal. No dia 20 de dezembro, sábado, das 8 às 10 da manhã, tem Exercise Class, que é um trabalho de consciência corporal. E neste grupo do dia 20, eu vou trabalhar um princípio básico que todos nós temos, um núcleo ainda adoecido, que é a oralidade e a dificuldade de estar nas próprias pernas. Este vai ser um trabalho voltado para a sua independência, tá? Então, o Exercise Class do dia 20 de dezembro, sábado. Se inscreva, as vagas são limitadas, porque o meu espaço, ele é limitado, o espaço físico, né? E eu acompanho, eu vou olhando cada um. Então, venha para cá no dia 20, no dia 23 de dezembro, terça-feira, 3 horas da tarde, tem grupo de constelação familiar, que é um trabalho que eu integro a psicoterapia corporal com a fenomenologia, que é o trabalho das constelações familiares. Então, talvez você queira estar num grupo assim, para você abrir um 2026 que vale realmente a pena e não só mais um repeteco de entra ano, sai ano e você continua na sua mesmice. Então, é uma oportunidade. Dia 23 de dezembro. Beijos, até amanhã. O texto de amanhã é o dever. Bem propício, né? Você deve, você tem que. Então, venha para cá amanhã para a leitura do texto. Amanhã às 5 horas. Acompanhe nos stories que eu vou colocar vários assuntos lá ligados a essa questão da moralidade. E eu já coloco... Por nada, minha querida. Fez o exercício? Você chegou depois, né? Depois faça, manda para mim um comentário, né? Se isso surgiu um efeito em vocês. Façam depois em vários outros contextos, mas sempre pergunta para o corpo. O que você está sentindo? Essa pergunta é para o seu corpo. Escuta o corpo, ele te responde. Até amanhã.